Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar presente aqui neste culto para podermos explanar acerca da palavra do Senhor. E confesso aos irmãos que essa é uma das mensagens que muito me toca. É como se eu tivesse levado um soco no estômago. E os irmãos vão entender ao longo da mensagem o porquê disso. Porque essa mensagem, meu irmão, ela retrata e nos desnuda por inteiro, revelando quem nós somos de fato. Qual é a nossa natureza de fato. E o porquê nós precisamos tanto do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, o versículo de número 1 até o versículo de número 13. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Lendo essa mensagem, nós nos deparamos com um texto que é muito forte. Alguém pode até estranhar, mas logo no dia de domingo, uma passagem tão dura como essa. Mas diante desse contexto que nós vemos aqui, meu irmão, há algo extraordinário da parte de Deus.
Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um homem que foi separado por Deus. Alguém que foi escolhido por Deus a dedo, separado por Ele. Há muitos anos atrás deste fato, nós vemos Davi cuidando das ovelhas do seu pai. Alguém que não tinha nenhuma pretensão de tomar o trono ou de subir ao trono de Israel. Davi simplesmente era um filho obediente ao seu pai. Era alguém sábio, alguém corajoso, alguém que tinha todos os pré-requisitos para assumir o trono de Israel. Só ele não sabia disso. Mas o Senhor é aquele que tem os seus escolhidos. O Senhor é aquele que prepara os seus escolhidos. E não foi diferente de Davi. Davi relata na sua biografia, para proteger as ovelhas do seu pai, ele matou um urso, ele matou um leão. Para honrar o povo de Israel, ele enfrentou um gigante, o gigante Golias. E de tantas e tantas vitórias que Davi conquistou, o Senhor o tinha separado e ungido para ser rei em Israel. Sofreu muito, perseguido por Saul, perseguido pelos homens de Saul, mas sempre temente ao Senhor, mas sempre firme com o Senhor, sempre obediente à palavra do Senhor, sempre consultando o Senhor. E acima de tudo diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus era com Davi. Ele tinha, meu irmão, o Espírito de Deus. Ele sentia a alegria de servir a esse Deus. Ele honrava ao Senhor. E o Senhor foi lhe concedendo vitória em cima de vitória. Livramentos em cima de livramento. Deus não precisava provar a Davi que era com ele, porque Davi experimentava do bom e do melhor da parte de Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, chegamos em uma fase da vida de Davi, um homem ao qual a própria palavra de Deus diz: este homem é segundo o meu coração. É um privilégio de poucos ser chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração. Era um homem que tinha o seu coração ligado a Deus. Ou seja, aquilo que Deus desejava fazer por meio de Davi, Davi executava. Havia uma intimidade. Existia uma intimidade e um laço entre Davi e o seu Deus. Portanto, meus irmãos, Davi era um homem cheio de sabedoria, cheio de coragem e possuía o Espírito Santo de Deus. Diante disso, meus irmãos, a gente entra agora em um ponto que é bastante importante a gente atentar os nossos ouvidos e estar com os nossos corações totalmente abertos para aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite. O que eu tenho para falar com os irmãos é acerca do perigo do pecado e a extraordinária graça de Deus. No capítulo 11 de 2 Samuel, e desde já eu peço que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta para acompanhar. No capítulo 11 de 2 Samuel, no versículo de número 1, diz o texto bíblico: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano do tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aqui há uma lição muito importante, meus irmãos, muito importante. Nós vemos até aquele momento, a biografia de Davi era de um homem íntegro, um homem irrefutável, um homem temente ao Senhor. Mas deixa eu lhe contar uma coisa: ninguém é tão bom o suficiente que não seja sujeito a pecar. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios,
capítulo número 10 e o versículo 12, que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Davi, ele tinha a obrigação como rei, na primavera, sair para guerrear. Um soldado, alguém como ele, corajoso, valente, guerreiro, ele não poderia descuidar de não ir para a guerra. Ele deveria estar na guerra, como sempre fez, meu irmão. Davi sempre cabeçou o pelotão para guerrear, dando o exemplo e arrastava os seus soldados para a guerra. Mas naquele momento especificamente, ele decidiu baixar a guarda. Ele decidiu guardar a sua espada. Ele decidiu descansar. Meus irmãos, diante do pecado, jamais podemos nos desguardar. Diante do pecado, nós não podemos baixar a guarda. Nós vemos no boxe, na luta, quando um daqueles lutadores baixa a guarda, ele comete um vacilo. E o seu adversário procura logo lhe acertar para vencer a luta. Assim é o pecado, meu irmão. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele está sempre pronto para nos atingir. Ele sempre está pronto para esperar um vacilo nosso e nos acertar. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda. E essa é a primeira lição que eu quero falar com os irmãos aqui nesta noite. Cuidado com o pecado. Não baixe a guarda, meu irmão. Seja vigilante. Vigie. Tome cuidado. Esteja atento. O Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos íntegros. Precisamos preservar isso, meu irmão, igreja do Senhor. Buscando a santificação. Buscando fugir do pecado. Olhe para cá. Fuja da aparência do mal, meu irmão. Tenha cuidado. Davi, ele não teve esse cuidado. E olhe que estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Veja o que aconteceu no versículo de número 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço. Ele estava num dia monótono. Vou fazer o quê? Tem nada para fazer. Meus soldados estão à guerra. A batalha já está vencida. Tenho nada para fazer. Por quê? Ele tinha baixado a guarda. Continua o texto dizendo: e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Perceba, meu irmão, Davi, ele era um homem que tinha muitas mulheres, um homem que era casado, mas ele não se atentou para a palavra do Senhor. Ele não se atentou para o mandamento que diz: não adulterarás. Um ponto crucial na vida de Davi aqui, além dele baixar a guarda, meu irmão, é que ele usurpou do seu poder. Davi, ele achava que pelo fato de ser rei, ele tinha o direito de fazer o que quisesse, e isso é um erro, meu irmão. O fato de você ser crente, o fato de você ter recebido a Jesus Cristo como seu Salvador, não lhe dá o direito de você fazer o que quiser com a sua vida. Você tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Observe a palavra de Deus, ande conforme a palavra de Deus, viva conforme a palavra de Deus. Tenha cuidado. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então Davi, meu irmão, de maneira desleal, ele toma a mulher do seu soldado leal. Olhe, meu irmão, um homem segundo o coração de Deus,
um homem íntegro, justo, estava agora praticando uma deslealdade contra um dos seus mais fiéis e leais soldados, o Urias. E é interessante que Urias não era judeu. Urias era um heteu, um daqueles povos que vivia na terra de Canaã. E mesmo assim Urias, ele se rendeu a Davi. Ele vivia para servir a Davi. Ele era um homem leal a Davi. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, o quanto o pecado ele é devastador. Um pecado do tamanho de uma pedrinha dentro do seu sapato vai incomodar. Se você colocar uma pedra, por menor que seja, dentro do seu sapato e começar a caminhar, você vai ver como incomoda. Você logo vai querer tirar. Uma goteira batendo na sua cabeça, durante 1 minuto você já não suporta. Assim é o pecado, meu irmão. Por menor que seja, ele é perigoso. É preciso apartar, é preciso extirpar ele, é preciso lançar fora, é preciso correr, é preciso fugir. Davi fez tudo aquilo que ele não poderia fazer, diferentemente de José. Lembremos de José na casa de Potifar. José é um homem jovem, José é um homem bonito, e a mulher de Potifar ali procurando lhe atrair, procurando engodar o seu coração, ludibriar o seu coração, de tal ponto que José ele precisou correr, meu irmão. Da mesma forma, Davi era para ter feito assim e não fez. Nós precisamos ter isso como um ponto de atenção na nossa vida, crente. Se o pecado tenta nos ludibriar, se o pecado tenta nos encantar, se nós estamos vendo mal na nossa frente, se é necessário correr, fugir, corra. Fuja, não brinque com o pecado, meu irmão. Não ande de mãos dadas com o pecado. Não flerte com o pecado, porque o pecado, ele gera morte. O pecado, ele pode ser e aparentar ser até doce ao paladar, mas quando descer ao teu estômago, vai ser amargo. Tome cuidado, meu irmão. E isso serve para mim também. Davi, ele não atentou para esses preceitos. Simplesmente o seu coração se encheu de orgulho. Eu sou rei. Eu faço o que eu bem entender. Estou vivendo nessa monotonia. Eu quero aquela mulher para mim. E ele tomou a mulher para si. Assim, na grande. Mas aí, meu irmão, o pecado, como eu disse, ele é cruel. Acontece que aquela mulher depois voltou. Diz o versículo de número 5 do capítulo 11 de 2 Samuel. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Xiii, meu irmão. O negócio agora ficou terrível para o lado de Davi. É assim que acontece, meu irmão. Se a gente dá lugar ao pecado, o pecado é como um câncer. É uma gangrena. Começa algo bem pequenininho. Aí você não cuida. Não tem nada não. Eita, isso aqui não tem nada não. O que é que tem? E ali vai crescendo. E aí você começa a criar mais desculpas. Não. E vai. Daqui a pouco você vai ter que inventar mentiras. E o negócio vai crescendo. E você agora quer fazer o quê? É o segundo ponto. É encobrir, meu irmão. Encobrir o pecado. Não faça isso. Provérbios 28 e o versículo 13 diz: aquele que encobre o pecado nunca prospera. É a Bíblia. Vamos de Bíblia, meu irmão. Não encubra o pecado. Porque quem encobre o pecado jamais prosperará. Mas Davi é rei. Davi é rei, o que é que tem? Então Davi, ele começou, meu irmão, numa estratégia desesperadora, tentar encobrir o seu pecado. Ele manda uma mensagem para Joás, o seu comandante na frente de batalha contra Amon, os amonitas. E aí a mensagem é: Joabe, envia para mim a Urias. E aí Urias vem até Davi.
E Davi diz: Urias, está cansado da batalha, a viagem foi difícil, vai para a tua casa, deita com a tua mulher, vai relaxar. Mas lembre-se, Urias o heteu era um homem leal a Davi. O que acontece? Urias não foi, ficou na porta do palácio do rei. Então contam para Davi: Davi, Urias não desceu para casa. E Davi já fica mais desesperado ainda. Mas o que eu vou fazer com isso? Vem cá, Urias. Embriaga Urias, come com Urias. Desce agora, Urias. E Urias não foi. Por que Urias não foi? Porque Urias entendia que ele não era digno de estar ali, enquanto seus companheiros estavam na frente de batalha. Meu irmão, Davi não sabia mais o que fazer. Sabe por quê, queridos? O pecado, ele vai tirando a sensibilidade. Pouco a pouco, o pecado ele vai tirando a sensibilidade do indivíduo. E Davi, ele já não mais estava sensível ao Espírito de Deus. Porque o pecado, pouco a pouco, foi tirando a sua sensibilidade. É isso que o pecado faz. Então Davi, depois de ter adulterado, ele começa a planejar agora a morte do seu leal soldado Urias. Então veja que interessante, meus irmãos. É terrível. Ele envia uma mensagem através de Urias até Joabe, para que Joabe coloque Urias no local mais difícil da batalha. É curioso que Urias ele estava carregando em sua mão a sua sentença de morte sem saber. Ele estava sendo leal a Davi, enquanto Davi estava o apunhalando pelas costas. Então perceba, meu irmão, aquilo que eu falei no início. Por mais que o homem seja bom, ainda assim, ele está sujeito a pecar. E a intenção aqui, meu irmão, não é fazer um juízo acerca de Davi, não. Mas é mostrar o que está escrito para a edificação da igreja do Senhor. Para que tenhamos cuidado, porque o que aconteceu com Davi, não se engane. Pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. É por isso que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, que quando nós vemos um irmão caindo no pecado, ou que caiu da graça, devemos chegar até ele com espírito de mansidão, olhando para a situação dele, para que não venha acontecer algo semelhante conosco, ou algo ainda pior. Então Davi, ele, através de Urias, leva a mensagem a Joabe, e Joabe segue a ordem do rei, sem saber que o que estava acontecendo por trás, que era Davi tentando encobrir o seu pecado. Então não somente Urias vai para a frente de batalha, outros soldados vão para a frente de batalha. Davi, ele estava disposto a tudo para encobrir o seu pecado, meu irmão. E ele fez isso. Sacrificou outros soldados, sacrificou a Urias para encobrir o seu pecado. Feito isso, chegando a notícia que Urias, ele foi ferido e morreu na peleja, passado ali o luto de Batseba, ele manda chamar Batseba e toma a mulher de Urias como sua mulher. Que terrível, meu irmão. Que terrível. Um homem que outrora escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, agora estava apunhalando o seu melhor soldado pelas costas. É isso que o pecado produz, meu irmão. Você pode até achar isso que você está fazendo é normal, é pequeno demais. Não confie, abandone, fuja, se arrependa, corra. Não dê lugar ao pecado, porque o pecado ele é devastador. Não encubra de forma alguma o seu pecado. A Bíblia diz no versículo de número 27, do capítulo 11, que Deus, ele se entristeceu, meu irmão. Em outro tempo, Deus, ele tinha prazer. Este é para mim um homem segundo o meu coração. Mas diz o texto bíblico: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu e você
Não podemos se esconder dos olhos como chama de fogo do Senhor. Você pode se esconder da sua esposa, você pode esconder-se do seu marido, você pode esconder-se dos seus pais, você pode esconder até do pastor, mas de Deus, nem eu e nem você se esconde. Cuidado por onde você tem andado. Cuidado a quem você tem emprestado os seus ouvidos. Tome muito cuidado. Porque Davi, por não ter dado atenção àquilo que ele deveria fazer, que era ir para a guerra, ele acabou entrando no fundo do poço. Porque é isso que o pecado faz. O pecado te levará para o fundo do poço e te deixará sozinho lá para receber a condenação eterna. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. Meus irmãos, e aí nós vemos o perigo do pecado. Nós vemos a gravidade do pecado. Mas eu quero chamar a tua atenção agora para a misericórdia e graça de Deus. Porque se a gente olha apenas para um lado, a gente vê só a miséria, meu irmão. A gente só vê a dor. A gente só vê a podridão. Porque é isso, meu irmão, que éramos eu e você. Nós éramos miseráveis pecadores. A nossa natureza, meu irmão, é corrupta, é perversa. Mas eis que a graça do Senhor nos alcançou. E passamos de ser miseráveis pecadores para ser miseráveis pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia, meu irmão! Aleluia! Não há nenhum pecador, por mais pecador que ele seja, que se arrependendo com sinceridade do seu coração, não seja alcançado pela graça de Deus, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Davi, ele estava prestes, meu irmão, a se deparar com a face de Deus. E, meu irmão, quando nós somos colocados frente a frente com Deus, meu irmão, não há ser humano, por mais corajoso e bravo e ousado que ele seja, que não se dobre diante da majestade de Deus, meu irmão. Aleluia! E aí nós adentramos para o capítulo 12, onde nós lemos. Sempre tem que ter um doido, meu irmão, para colocar o dedo na cara de um e mostrar o seu pecado. Assim é o profeta, meu irmão. O profeta é louco, o profeta é doido, meu irmão. Essa é a expressão correta. Por quê? Porque ele estava prestes a ir ao rei e mostrar ao rei o seu pecado, meu irmão. Aquele que é chamado por Deus para falar a verdade, para pregar a verdade, ele sabe, meu irmão, do perigo que corre. Porque se tem uma das coisas que os homens mais odeiam, é a verdade. E é por isso que eles odeiam a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, meu irmão. Aleluia. Dito isto, meus irmãos, nós vemos o profeta Natan chegar até Davi. Mas ele não chegou assim com aquela pompa toda, de chegar e lançar logo o pecado de Davi na cara. Não. Deus, ele sabe como fazer, meu irmão. Deus não é como eu e você não, precipitado às vezes. Não. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele conhece o teu coração e o meu coração. E a quem Deus ama, meu irmão, ele corrige. Isso é maravilhoso. Então não importa o estado que você chegou nessa noite, graças a Deus que você chegou aqui. E se você chegou nesta noite aqui encobrindo o pecado, Deus, ele está dizendo ao teu coração: confessa o teu pecado e deixa, porque quem confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Aleluia! E é por isso que nesta noite eu estou aqui, para dizer para você que o teu pecado não é o teu fim, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para te lavar, para te purificar de todo o pecado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Natan, o profeta Natan, ele chega até Davi.
E diz o texto bíblico que foi o Senhor que enviou Natã até Davi. Davi estava sem freio, meu irmão. O cara estava sem freio, fazendo tudo que vinha na sua mente. Então Deus disse, tá bom, eu tenho que puxar o freio de Davi, porque eu amo Davi. A Bíblia diz que Deus corrige todo aquele a quem Ele ama, meu irmão. Então, se você hoje está aqui sentindo essa correção, glorifique o nome do Senhor, porque Deus te ama. Aleluia! E esse é o terceiro ponto, meu irmão. Precisamos receber a correção do Senhor e aceitá-la. Natã, ele chega até Davi e diz, Davi, e ele começa contando uma parábola, né? Davi tinha um certo homem, que ele tinha uma cordeira. E ele tratava essa cordeira como se fosse sua filha. Dava de comer na mesa, colocava para dormir na sua cama. Para os irmãos entenderem, era como fosse um animal de estimação. E tinha outro homem que tinha muitas ovelhas, gados e etc. E aí chegou um viajante distante, aquele homem rico, cheio de ovelhas e gado. Ele decide pegar a cordeirinha daquele homem, a qual ele tratava a cordeirinha como se fosse a sua filha. E ele pegou a cordeirinha e a assou e deu para aquele viajante. Então o texto bíblico vai nos dizer que Davi, ele se encheu de furor, meu irmão. Ele se irritou com aquilo. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe por quê? O senso de justiça de Davi. Ele não, um homem desse cometeu injustiça. Mas Davi, ele não se deu conta que aquele homem era ele, meu irmão. Então o profeta Natã, ao ouvir a sentença de Davi, olhe, esse homem vai ter que restituir 4 vezes mais. E ele vai ter que morrer. Aí Natã aponta para ele e diz, este homem é você, meu irmão. E agora? É quando nós somos totalmente desnudados diante de Deus. E os nossos pecados, eles são vistos por nós, porque até aquele momento está oculto. Davi, ele tinha perdido a sensibilidade. Eu não cometi mal algum, eu sou rei. Mas Deus, ele tinha se entristecido pelo pecado de Davi. Então, naquele momento que Natã tem a ousadia dada por Deus para mostrar a Davi que aquele homem era ele, naquele momento, meu irmão, o coração de Davi, ele se quebrantou. Naquele momento é como se Davi ele tivesse levado um murro no seu estômago e ficado sem ar. E agora, o que eu vou fazer? E após ser lida a sentença pelo profeta Natã de tudo aquilo que sucederia a Davi, Davi prontamente, ele se arrepende dos seus pecados. Diz o texto bíblico, pequei contra o Senhor. E Natã diz a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, meu irmão. Essa é a graça do Senhor Jesus, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Porque semelhante a Davi, meus irmãos, nós estávamos condenados à morte eterna. Nós já estávamos com a nossa sentença promulgada, deferida, para nós irmos para o inferno. Mas quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, naquele momento, quando ele gritou, está consumado, a cédula condenatória dos nossos pecados foi rasgada por ele, e é por isso que nós hoje estamos aqui, desfrutando da sua maravilhosa graça. Aleluia! Aleluia! Precisamos urgentemente entendermos que é preciso se arrepender dos pecados, meu irmão. Não há, meu irmão, pecado oculto que não seja revelado por Deus. E Ele está pronto, meu irmão, para tratar os teus pecados. Da mesma forma que Ele fez com Davi. E Davi, ele caiu em si naquele momento. Davi, ele entendeu que ele era um homem sujo, podre, imundo, que o pecado devastou a sua vida. E não somente a sua vida, meu irmão. O pecado, ele trouxe consequências para a sua família, para todo sempre.
É isso que o pecado produz, igreja. Observe. O pecado, ele arruína a vida do homem. Então, cuidado. Busque ao Senhor. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Davi, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso. A presença de Deus. Você lendo os Salmos, você vai encontrar salmos ao qual Davi expressa o seu anseio, o seu anelo pela presença de Deus. Assim como a corça anseia pela água lá naquela terra seca, assim eu anelo pela tua presença, ó Senhor. Davi, ele anelava a presença de Deus, mas agora ele tinha perdido a presença de Deus. E aqui eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no Salmo 51. Para mim, opinião própria, é o texto bíblico mais deslumbrante e maravilhoso acerca de arrependimento de pecado. Davi, ele declara naquele momento, quando o profeta Naã veio até ele, o profeta Natã, e desnudou por inteiro o seu pecado, mostrou para ele: você é um pecador. Então Davi, ele diz ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele diz no verso de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Torna-me a dar, meu irmão. Há muitos que perdeu essa alegria da salvação. Está vivendo a vida cristã na monotonia. Está vivendo a vida cristã no automático. E hoje o Senhor te traz aqui nesta noite para te dizer: você precisa da alegria da salvação. Você precisa deixar o teu pecado de lado e se arrepender e confessar a Cristo e entregar a tua vida inteiramente a Cristo, porque é isso que Jesus quer fazer. Ele quer purificar você dos teus pecados. Aleluia! É por isso que Davi, ele escreve esse salmo tão maravilhosamente, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia! Quero convidar desde já o grupo de louvor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses que Deus é o que opera em mim e em você, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus, ele estava operando na vida de Davi. E Davi entendeu a misericórdia de Deus. Davi entendeu a graça de Deus. A graça de Deus é extraordinária, meu irmão. Deus, ele não quer saber o tamanho do teu pecado. Deus, ele não está interessado em saber a gravidade do teu pecado nesta noite. Ele está dizendo: eu perdoo o teu pecado. Creia somente. Você precisa de Deus. Você precisa confessar os teus pecados. Você precisa se render a Deus. Deixa o orgulho de lado. Deixa a soberba de lado. Deixa a prepotência de lado. Deixa as desculpas de lado. E entrega somente o teu coração a Deus. Clama nesta noite ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor. Não me lanças fora da tua presença, Senhor. Torna-me dar a alegria da tua salvação, meu irmão. O pecado, ele é devastador. O pecado, ele gera morte.
O pecado, ele gera consequências que muitas das vezes, meu irmão, perdurará por toda a tua vida. Mas ainda assim, o Senhor oferece para você esperança. Esperança para mudar a tua história. Esperança para mudar o destino da tua vida. Outrora caminhando para o inferno, agora caminhando para a glória celestial. Todos nós, crentes cristãos, estávamos marchando para o inferno, mas o Senhor nos ofereceu perdão, o Senhor nos ofereceu graça, o Senhor nos ofereceu a sua presença, e Ele está oferecendo para você nesta noite a presença dEle. Aceite a presença do Senhor. Aleluia. Fica de pé, igreja. Aleluia. Esgotou meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero orar por você nesta noite. Se você chegou aqui nesta noite ocultando algum pecado, escondendo algum pecado que você cometeu, mas não confessou, eu quero que você aí no seu canto mesmo faça essa oração ao Senhor. Mostre ao Senhor que você está arrependido, meu irmão. Confesse ao Senhor, mas não somente confessar, não somente se arrepender, mas é abandonar o pecado. Quando se vive uma vida deliberadamente do pecado, se perde a sensibilidade do pecado. Vive uma vida ilusória. E o pecado, ele é assim, ele gera ilusão. Mas o Senhor, ele te traz a realidade nesta noite para te dizer: eu perdoo os teus pecados. Eu perdoo os teus pecados. Deus eterno e poderoso, neste momento, Pai querido, eu quero apresentar a Ti a cada uma dessas vidas, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Nós somos falíveis, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos sujeitos ao pecado, Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Meu Deus, livra-nos, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que te entristece, Pai querido. Nos livra, Senhor, do mal, Pai querido. Que nós venhamos fugir daquilo, Senhor, que te entristece. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Assim como citou Davi: lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, ó Pai querido. Ó meu Deus eterno, perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. E se há alguém aqui nesta noite que sente que a alegria da salvação foi embora, entrega a tua vida ao Senhor. Confessa todos os teus pecados ao Senhor, que Ele está com os braços abertos para te receber nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa do Senhor. Canta. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Louva o Senhor. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se alguém nesta noite que entrou aqui e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que entendeu que sem Jesus não dá para viver,
que entendeu que cada vez mais o pecado só faz lhe afundar, eu quero te convidar a fazer um sinal com as tuas mãos. E nós estaremos orando por você. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Há alguém que quer tomar a decisão crucial para a sua vida de entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal com a sua mão e nós estaremos orando por você. O silêncio diz que não, mas que o Senhor Jesus te conceda graça e misericórdia, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, meu irmão, nós não somos nada. Estamos perdidos e distantes, mas com o Senhor nós temos a certeza que há um lugar seguro, em nome de Jesus. Amém.